Graças a Deus, meus irmãos, interessados pelo ensino da Palavra de Deus. Estamos aqui nesse vídeo, já começamos a desenvolver um trabalho sobre o ensinamento de Jesus ao súdito do reino. Desde Mateus capítulo 5, ali quando ele vai ao monte ali, na planície, junto com seus discípulos, e começa a ensinar, né? Ao súdito do rei, qual é a lei do reino, a forma de viver com o reino, né? Então, a gente tem passado vários versículos várias etapas, né, ao longo desses meses, né? Continuando, a gente vai até o capítulo 7. Você que quer receber esse ensinamento de Cristo, né? Diretamente da palavra de Deus de Cristo aos discípulos, quer ser um discípulo, aprender de Jesus, clica aí no sininho, né? Se inscreve, ok? Dá aí uma curtida, tá? Compartilha também, comenta, para que a gente possa... Quero agradecer os comentários, né? Que a gente possa estar produzindo outros vídeos. Tem os comentários que hoje foram feitos, hoje dia 30, e a gente vai estar produzindo um vídeo sobre isso, para tirar dúvidas, né? Para aprendermos juntos também, sempre pautado na palavra. E o texto de hoje, sobre Mateus, sobre o que Jesus ensina ali aos discípulos, aos súditos, né? Aqueles que querem participar realmente, né? Ser discípulos de Cristo. Ele se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Nós estamos fazendo por etapa. Né? Outra vez nós falamos sobre o adultério e o divórcio, o vídeo passado. E agora nós vamos falar quanto ao juramento. Né? Por que falar sobre isso? Porque é o seguinte, uma coisa simples que as pessoas aprendiam antigamente, né? Mesmo não tendo tantas igrejas evangélicas como hoje, é o seguinte, é a palavra. A pessoa tem uma palavra. Vale o que a pessoa diz. Meu pai me ensinava que vale o que você diz, a tua palavra. Se você disse uma coisa, cumpra. Você não se entenda naquela situação para resolver. Tá? Uma coisa que eu aprendi também desde criança, é mais fácil você lidar com alguém que parece ser rude, ignorante, ou fala o que sente e o que deve falar do que aquele que é falso, que não tem palavra, né? Passa uma palavra doce, mas depois se trata de outra forma. É bem mais simples você falar com alguém, você conhecer alguém no íntimo dele, mesmo que aquele íntimo dele não seja de teu agrado, mas você conhece com quem está lidando. Jesus ele vem falar sobre juramento, falando sobre um contexto disso mesmo, a palavra da pessoa, o que a pessoa diz ou não diz. E é triste ver hoje com tantas vergonhas aí, abominações, nós vemos dentro da área cristã mesmo, dentro do que se diz igreja, né? Dos templos aí, desses mancomunados usando a fé das pessoas, e a gente vê que as pessoas têm decepcionado com isso. Lembrando que as pessoas não são igreja, as pessoas não são o corpo de Cristo. Tá? Então, Jesus aqui ele vai falar sobre isso no capítulo 5, e nós vamos refletir juntos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aí para a gente estar fazendo os vídeos mais para frente, né? A gente vai continuar nesse contexto sempre. Depois vai ter o próximo vídeo também. A gente vai fazer isso a partir desses versículos, versículo a versículo. Quanto ao juramento, capítulo 5, versículo 36, 33 e 37. Vamos lá, 33, 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem pelo Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto o fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, vem do mal, vem do diabo. Tá? Então, que seja, e pensando assim no final, 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Você tem palavra? Qual é a autoridade e a confiança que as pessoas têm no que você diz? Você é sincero? Estou falando isso como ser humano, não importando a sua fé. Agora vamos lá, você é cristão? Você é discípulo de Jesus? Você frequenta a igreja? Você leva o nome de cristão?
e por isso as pessoas olham para você como cristão e com certeza vão te cobrar mais e esperam de você um testemunho como cristão? Então tá. Quanto é válido sua palavra na praça, na sua casa, entre seus amigos, no seu serviço? Quando você fala alguma coisa, quando você garante alguma coisa, quando você testifica da fé de alguma coisa, ela vale alguma coisa? Muito bem. É isso que Jesus está dizendo nesse contexto. Vejam bem. Os antigos, né, falavam, os antigos mestres da lei proibiam o perjurar, tá? Quebrar o juramento. Se você jurou, está jurado. Jesus, na sua sublime missão de interpretar e sublimar, né, de forma simples a lei para que as pessoas entendam, toma dois mandamentos do decálogo, tá? O mandamento que eles seguiam, diziam que seguia a risca. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus sem vão, tá? E não dirás falso testemunho. E declara solenemente: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, né, jureis nem por céu, porque é o trono de Deus, tá? Nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto um fio do seu cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não. O que procede fora disso vem do maligno. Ele está dizendo assim que a tua palavra deve valer. Interessante que alguns entendem aqui que não pode jurar. Né? Ele está dizendo que quando você fala alguma coisa, você não use falsidade. Tem alguns que têm aquele costume, eu lembro de criança, né? Você vai falar alguma coisa que é mentira, faz o quê? Faz assim com o dedinho, né? Você não tem alguns que falam assim que tem a mentira santa, né? Você dá a tua palavra, tá? Não, garanto, eu tenho certeza. É desse jeito mesmo. A gente vê hoje muito isso dentro da sociedade. Dentro das empresas, para ter lucro, dentro dos negócios, para ter lucro, dentro da política, para ter lucro. Antigamente era coisa de pessoas que não eram cristãos, que não conheciam a Deus. Hoje em dia é usado o nome de Deus já como mentira. Tá? E vamos lá. Posto que houvesse na lei permissão para o juramento, e que o propósito de Deus usasse dessa linguagem, Hebreus 6,13, era, contudo, muita temeridade alguém jurar, pois para isso era preciso tomar o nome de Deus no juramento, podendo, assim, facilmente transgredir o mandamento da lei. Daí o ensino dos antigos, que o juramento fosse pelo céu ou pela terra, ou por Jerusalém, ou pela vida e etc. Mas Jesus provoca também esse juramento, porque nenhum homem tem o direito de autoridade para dispor a vontade do céu, a vontade da terra, de seu corpo e de sua vida, senão conforme a vontade do Criador do universo e segundo sua determinação. Ou seja, se você ora por Deus, se você ora pela terra, se você ora, não, em nome do meu filho, em nome do meu pai, né? E então quer dizer que você está jurando usando outra coisa para confirmar a tua palavra, né? E não deveria ser assim, porque a tua palavra deveria ser a única coisa que fosse acreditada. E além disso, o que eles usavam muito era isso, tipo assim, então a diferença de você jurar por Deus, jurar pelos teus filhos, eu quero ver meu filho mortinho, e você jurar por você mesmo, não estou dando a minha palavra, quer dizer, então se você jurar por Deus e por teu filho, então é uma coisa séria. Se você não jurar por isso, eu posso jurar por alguém que eu não gosto, então eu quero que morra. Eu queira eu que morra. Há no juramento evidente e facílima possibilidade de transgressão. Não só da lei de Deus, mas da doutrina da mordomia. Por quê? Como pode alguém jurar pelo que não lhe pertence? Usar, né, aquilo que não tem pertence? Eu quero ver fulano mortinho. Se não é seu, você está usando o nome dele para quê? Fazendo uma aposta na vida dele para quê? O juramento de Pedro, negando o mestre, é uma prova óbvia do perigo do juramento. Daí o Senhor Jesus pontificar: seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não. Isto é, dizei a verdade sempre, sem precisar acrescentar provas de vossa palavra.
de honra ou da honra da nossa família, ou da nossa religião, ou outras qualquer provas. Os crentes devem eliminar de seu falar o hábito de jurar, de juramento, para darem confirmação à sua palavra. O que devemos fazer é simplesmente cumprir nossa palavra, dizer sempre a verdade, e é só isso. Há também grande perigo na reserva mental, conforme praticavam os escribas e fariseus, e como praticam seus sucessores, os jesuítas ou outras pessoas que usavam essa palavra de juramento. Quando há o juramento da bandeira, juramento de juízes e militares, etc. O sentido é de um voto de compromisso e fidelidade, lealdade e honra à pátria, à lei, à justiça, etc. E, portanto, não vemos impedimento ou pecado em jurar. São juramentos cívicos que não envolvem necessariamente o nome de Deus. Ou seja, você está jurando que você vai cumprir alguma coisa, é um juramento cívico, né? É a mesma coisa de você precisar de você agir pela lei, que quando você chega, você vai num cartório dizer que você mora em tal lugar, ou que você recebe tal coisa e você não é registrado, ou que você mora em tal lugar e muitas vezes mora numa casa como caseiro, não tem contrato. Aí você precisa de alguém, tá, que averde para você, tá? Então isso é legal, né? Ou você precisa de 3 testemunhas, mostrando que o que você está falando é verídico, tá? Então, você está colocando alguém para dar fé sobre o que você está falando. Porque é legal, é lei. Mas aqui o que ele está falando aqui é fora da lei. Você tem que ser uma pessoa que viva segundo a palavra do Senhor e que sua palavra seja sim, sim ou não. Porque imagina se isso realmente acontecesse entre os cristãos. Imagine se isso mesmo fosse levado ao pé da letra. Mas é interessante que é uma das tragédias dessa parte do sermão que ele ensinou, né? Que tem sido reduzido pouco mais do que o lugar da batalha sobre a tolerância dos judaizantes ao julgamento. O mal que Jesus ataca em sua proibição de jurar, no versículo 34, não são os juramentos, mas a fraude do juramento. Tá? Ele varre fora os vãos juramentos dos fariseus, com suas sutilezas enganosas, ao observar que não há nada pelo que eles possam jurar. O céu, a terra, Jerusalém, sua própria cabeça, que não seja, no final, ligado diretamente a Deus e ao seu poder. Okay? O Senhor está simplesmente ressaltando a verdade essencial, que toda palavra que é emitida pela nossa boca diante de Deus é sujeita ao julgamento divino. Mateus 12, 36 e 37 fala disso. Tá? Um simples e enfático sim ou não coloca o homem sob não menor obrigação de dizer a verdade e honrar essa verdade. Os seus compromissos, o que mais rígido, né, seja, e sem nenhum tipo de juramento. Os juramentos nunca tiveram a intenção de aumentar a obrigação do jurador de dizer a verdade. Você tem que dizer a verdade independente do juramento. Quer dizer, você está jurando, está dizendo a verdade. E já existia, mas de dar maior segurança àquele que os recebiam. Hebreus 6, 13 e 18. Tá? Mas os fariseus, e muitos usam como enganação, como astúcia, né, para fortalecer o que ele estava dizendo. Como a lei falava que era uma condenação se jurasse errado, então enganosa, ele jurava por aquilo para fortalecer o que ele estava falando. Né? Vamos lá. Quais são as lições práticas a aprender de tudo isso? Alguns têm visto aqui uma sólida advertência contra a profanação, né? Uma boa lição sobre esse assunto seria certamente oportuna. Somos, sem dúvida, uma geração profana. Sem dúvida, né? Marcados com pequenas blasfêmias e mentiras e procurando outras maiores. Tratamos com Urbano
divertimento, o sacrilégio, espizinhar de palavras com Deus, né? Com Cristo, com o céu, com o inferno, salvação e danação. Ou seja, as pessoas hoje em dia virou supérfluo a palavra, o que se diz, não importa se está dizendo meia mentira ou não, se diz na hora, o que no impulso, o que se dizer, o que melhor vai ser favorável. Então nós vivemos numa geração profana, né? É vergonhoso isso. Nosso hábito de pronunciar impensadamente nomes santos nos tem custado nosso senso de reverência e, com ele, nosso senso de humanidade. De sermos pessoas íntegras, né? Pessoas honestas, segundo a vontade de Deus. Mas a profanação não é aqui a preocupação fundamental do nosso Senhor. Sua preocupação é com a honestidade. Total e absoluta honestidade, né? Você ser uma pessoa íntegra, não precisar de subterfúgios para alguém te acredite e para que você faça as coisas de verdade. Quer dizer, se você jura, você vai fazer honestamente. Se for só para você vai fazer com enganação. O que devemos a nosso irmão e nosso próximo é a verdade. Em todas as nossas palavras ou palavra nenhuma. Há muitas tentações para mentir e para ser infiel. Ódio, culpa, estupidez nos levam a esticar a verdade, até que ela se rompe. Egoísmo ou concupiscência nos instigam a quebrar os votos solenes do casamento. Em reflexão, nos incita a esquecer como sem importância as promessas do dia a dia que fazemos aos outros. Alguns cristãos denigriram sua integridade por acusações sem fundamento e declarações sem apoio. Outros desgastaram sua honra por compromissos não cumpridos. Tal procedimento é inaceitável em uma cidadania, né, para um cidadão cristão. Servimos a um Deus que não pode mentir. Tito 2:1. E temos que levar a seu serviço uma honestidade e uma veracidade transparente. Colossenses 3:9, Efésios 4:15 e 25. É isso que Jesus está falando sobre o juramento. Hoje em dia é tão triste que até no emprego, se alguém falar que é evangélico, que é cristão, as pessoas vão analisar bem. Eu não estou dizendo que não vai pegar, mas é pelo currículo. Porque essa palavra não vale mais nada. Quando você vai comprar alguma coisa, vai financiar alguma coisa, isso também não vale mais nada. Antigamente valia. A honestidade que as pessoas tinham, né? A sinceridade de fazer um negócio, de falar. Hoje em dia é o seguinte, você tem medo de fazer um negócio com cristão mesmo. Eu estou falando não para outro, para quem é cristão. Até com documento. Você analisa bem um contrato para fazer e você toma cuidado, porque se a pessoa quiser quebrar o contrato, fazer alguma coisa, ele vai arrumar uma artimanha legal para fazer e ele acha engraçado e acha que ele está certo e que está levando vantagem nisso. Tá? Não, você me conhece a minha família, você sabe quem eu sou. Não, eu só estou precisando agora, me dá uma força aí, e assim por diante. Não devemos, porém, encerrar esse estudo sem tratar de uma questão óbvia e não resolvida, pelas palavras. De modo algum, jureis. Não nos proibiu Jesus qualquer tipo de juramento. Faz muito tempo, em meu coração, uma pronta aceitação de tal conclusão. Mas o amplo contexto do Novo Testamento levanta algumas questões sérias sobre ela. Não estamos tão perturbados pelo reconhecimento de Deus. Atos 2:20, Hebreus 6:17, 7, 20 e 21. Seu filho, Mateus 26, 63 e 64. E seus anjos, Apocalipse 10, 56, 10, 5, 6. Fizeram juramentos. Como estamos pelo fato de que as epístolas de Paulo estão bem salpicadas de expressões semelhantes a juramentos, que não podemos explicar de nenhum outro modo. Romanos 1, 9, né? 9, de 1 a 2, 2 Coríntios 1, 26 e assim por diante. Como podemos conciliar a clara prática de Paulo com a proibição de Jesus? Primeiro,
Cremos por reconhecer que algumas afirmações absolutas mostram-se não o serem quando as Escrituras são consideradas no todo. Marcos 10, 11 e 12. E Mateus 19, 9. E então, verificando que Jesus está tratando neste contexto dos juramentos mentirosos dos fariseus e não dos juramentos solenes daqueles que diriam a verdade em qualquer circunstância, mas acham que às vezes outros necessitam de especial confirmação. Cada cristão tem que pesar esta matéria cuidadosamente, lembrando-se sempre que ele não é compelido a jurar, mas que ser sempre obrigado a cumprir e a falar a verdade. Amém? Que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. E que os cristãos voltem a aprender isso. Voltem a entender, né, sobre isso. Que a nossa palavra deve ser sim ou não, sim, sim ou não, não, indiferente se você jura ou não jura. Tá? E quando você jura, você não jura pelo que, como diz aqui, eles juravam pelo que não é deles. Né? Então, que a nossa palavra seja sempre assim. Que os cristãos voltem a entender isso, para que nós passemos a sermos testemunha dessa realidade. Tá? Alguém te conhece pelo que você é. E se você precisa de transformação, que ele veja que você tem tido essa transformação. Fica com Deus. Que Deus compartilhe com o teu coração essa palavra sobre o juramento. Né? Jesus falando aos fariseus sobre a enganação da palavra que eles usavam e do juramento que eles faziam.